Olá, amada igreja, graça e paz. Espero que todos estejam bem em nome de Jesus. Irmãos, quando é que essa quarentena vai terminar? Eu não aguento mais olhar para essa câmera e tendo como plateia os livros do Robson. Não aguento mais. Então, queridos, vamos continuar orando para que em breve nós estejamos juntos, reunidos, louvando e adorando a Deus e dando aquele abraço, aquele aperto de mão, aquele sorriso. Vamos orar por isso, para que em breve, em nome de Jesus, esse momento chegue. Amém? Mas enquanto esse momento não chega, quero convidar você a, nesse momento, logo no início do nosso culto, a orar. Curve sua cabeça, como sempre nós fazemos. Vamos orar pedindo perdão pelos nossos pecados. Vamos orar para que Deus venha abençoar o culto, venha abençoar o pastor Robson, que estará ministrando hoje, os irmãos que estarão louvando a Deus. Enfim, convido você a orar nesse momento, apresentando e entregando o culto ao Senhor. Vamos orar? Curve sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede. Queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos para cultuar o teu nome e bendizer a beleza da tua santidade. E nesse momento queremos entregar nossas vidas no teu altar. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pelas nossas falhas, pedir perdão por tudo aquilo que feriu a sua santidade, ó Deus. Que o Senhor continue tendo misericórdia das nossas vidas. Queremos orar, Senhor, apresentando a Ti o culto, ó Pai, desta noite. Tudo que será, Senhor, feito, seja para a Tua honra, seja para a Tua glória. Abençoa o pastor Robson na ministração da palavra. Abençoa, Pai, cada irmão e irmã que estarão louvando o Teu santo nome. Que toda a direção, Pai, ela venha a ser debaixo do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Que nós saiamos daqui edificados e fortalecidos mais uma vez. Assim nós te pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Quero convidar você agora a ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. E nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 99. Por favor, Salmo 99, nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 5, tá? 5 versículos apenas do Salmo 99, ok? Acredito que todos já estejam com as suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade. Executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. O nosso Deus é santo, e pelo fato dele ser santo, meu irmão e minha irmã, vamos adorá-lo, vamos celebrar a esse nome que é santo, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor.
Aleluia! Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo.
um aroma suave, um cheiro agradável às tuas narinas. E suba a ti, Senhor, o aroma e o louvor e a adoração daqueles que te adoram, daqueles que conhecem o teu nome. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, yeah, yeah. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Cante aí na sua casa, a tua igreja te adora. Comigo, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Glória a Deus, meus amados, pelos louvores que nós acabamos de ouvir e de cantar juntamente com os nossos irmãos. E eu quero convidar você agora, nesse momento, ainda esse momento espiritual, esse momento de louvor, de adoração, para nós orarmos agora uns pelos outros. Ore com a pessoa que está do seu lado, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, enfim, com a família reunida nesse momento. Apresente aí os seus pedidos e vamos orar, meus amados irmãos, uns pelos outros nesse momento. Amém? Vamos fazer isso agora?
Chame essa pessoa e ore com ela. Senhor Deus, nesse momento nós queremos apresentar a vida, Senhor, do nosso irmão, da nossa irmã, do nosso familiar. Agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem feito, não só na vida dele, mas também nas nossas vidas. Temos a plena certeza e convicção de que o Senhor ouviu cada pedido. Ó Deus, temos a certeza de que em breve o Senhor estará respondendo. Muito obrigado por essa certeza que nós temos em Ti. Que o Senhor abençoe cada vez mais as nossas vidas. Assim nós oramos e Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Há uma promessa bíblica feita pelo Senhor nosso Deus. Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Eu desconheço um tempo mais oportuno do que esse que estamos vivendo para vivenciar esta promessa. Eu e minha família temos vivenciado isso. Você pode dizer o mesmo? Quando a gente não esquece o que passou e não sente forças para recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando sua vida, preparando um novo plano para você, que também se preocupa com teu coração e faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar,
Se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Bate um desespero com uma agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano para você, e também se preocupa com teu coração, e faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Te levantou. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nesse momento nós vamos continuar louvando e adorando a Deus, agora com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Os irmãos sabem da seriedade que nós tratamos esse momento, um momento que nós entendemos que é um momento altamente espiritual, e nós contamos com a sua fidelidade. Louvamos a Deus, acima de qualquer coisa, pela sua vida, pelo seu entendimento, e que o Senhor continue acrescentando mais e mais na sua vida. Que a prosperidade do Senhor esteja reinando na minha e na sua vida, meus irmãos. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Senhor tem nos sustentado e continuará fazendo isso mediante a sua graça, mediante o seu poder. Vai aparecer aí no vídeo a conta da nossa igreja. Você pode estar fazendo a transferência do seu dízimo e da sua oferta através do celular, através do computador, ou então durante a semana você pode estar indo ao banco fazendo o depósito, ok? Então Deus abençoe sua vida, Deus continue derramando sobre você, sobre a sua família, as ricas bênçãos decorrentes desse momento de fidelidade. Deus abençoe o amado irmão e amada irmã. Olá, irmãos, graça e paz. Quero dizer que estamos com muitas saudades dos irmãos, com saudades dos nossos cultos, orando a Deus para que o Senhor prepare um momento especial para nós retornarmos, voltarmos a ter comunhão pessoalmente. Quero dizer também que, à medida que os nossos cultos estão suspensos, ainda assim a igreja continua aberta para receber os irmãos que precisam,
para dar assistência àqueles que necessitam e nós nos colocamos à disposição para servir a cada um da nossa igreja que precisar, que achar necessário. Como disse o apóstolo Paulo, o nosso coração está aberto, está dilatado pelos irmãos por amor à obra de Deus e com saudade de cada um de vocês. Hoje nós vamos refletir no Evangelho de Mateus, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. Hoje nós trataremos sobre um assunto muito comum na Sagrada Escritura, especialmente no Novo Testamento, e por isso o título dessa mensagem hoje é O Reino do Céu está próximo. É uma exposição bíblica para nos ajudar a discernir o verdadeiro caminho do Senhor em tempos de crise. Diante de tantas notícias, diante de tantas coisas que têm abalado, que têm chocado alguns dos irmãos. Então, em reverência à Sagrada Escritura, eu lhe convoco a ficar de pé e ler juntamente comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12, que diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Vamos orar. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas, que o Senhor nos ajude diante de nossas limitações, diante de nossas fraquezas. Deus nos ajude diante das restrições que o Senhor, pela tua soberania, impôs a este mundo, a cada um de nós. Abre nossa mente, Senhor. Dilata nossos corações, para que não apenas entendamos a tua palavra, mas que ela frutifique dentro de nós, que ela nos mude e nos molde, que sejamos guiados pela bondosa mão do teu Espírito Santo nesse momento. Seja comigo, me use para isso. E abençoe cada um que nos ouve nesse momento. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, eu creio que Deus me conduziu até esse texto, especialmente por causa dos dias que nós estamos vivendo.
Mais uma vez, nós estamos vivendo um período de tempo que, na minha opinião, se assemelha àquilo que o mundo estava vivendo, em alguns aspectos, na época do profeta João Batista. E por isso nós precisamos entender todo esse contexto. Por isso, nós vamos viajar agora até 2000 anos atrás para entender o contexto dessa passagem que nós acabamos de ler. Depois de fazer isso, nós queremos destacar um ponto importante nessa passagem. Quais são as marcas de um verdadeiro profeta? E por fim, nós vamos falar sobre dois aspectos importantes da obra do Senhor Jesus Cristo, que o profeta João Batista cita aqui nessa passagem pelo menos 2 vezes. Esses dois aspectos muito particulares e peculiares da obra de Jesus Cristo. Então eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta nesse texto, porque vai ser importante nós caminharmos nele para entendermos a situação naquela época e somente depois vamos contextualizar ao nosso tempo, ao período, à nossa época, diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Naquele período, nós temos aqui pelo menos 2 tipos de problema. Nós temos um problema político e um problema religioso. O problema político ocorre por causa de Roma. Roma, que tinha conquistado Israel, subjugava a nação de Israel e cobrava dos israelitas pelo menos 3 problemas aqui: altos impostos, restrição de liberdade e vigilância constante. Esses eram basicamente os problemas impostos por Roma diante de Israel. Mas Israel em si também tinha os seus próprios problemas, que são aqueles problemas que eu chamo de religiosos. Por exemplo, havia naquela época uma expectativa pela vinda do Messias. Isso havia sido nutrido pelas Escrituras, pelas Sagradas Escrituras. Então as pessoas viviam na expectativa da vinda do Messias e a nação de Israel vivia dentro de um contexto religioso muito forte. As pessoas centralizavam a sua vida em torno da religião. Porém, a religião judaica naquela época estava muito dividida, muito fracionada. Existiam diversos grupos religiosos em Israel. Nós poderíamos citar fariseus, saduceus, os essênios, os herodianos. Nós poderíamos citar ainda publicanos, zelotes, sicários e samaritanos. Então, a nação de Israel, no que diz respeito ao seu contexto político e religioso, estava muito dividida. Não havia uma unidade naquela nação. Um terceiro problema era o problema do surgimento de falsos profetas, de falsos mestres, muitos deles impulsionados por essa divisão religiosa. Diante de todo esse contexto, um contexto de problemas políticos e problemas religiosos, surge agora o profeta João Batista, que é chamado por Jesus Cristo no capítulo Lucas, capítulo 7, versículo 28, de o maior de todos os profetas. Cristo disse que dentre os homens nascidos de mulher não existia profeta maior que João Batista. Dito isto, nós precisamos então, já que o próprio Jesus Cristo dá toda essa credibilidade a João Batista, nós precisamos ouvir aquilo que a Sagrada Escritura fala acerca da pregação de João Batista. Por isso eu lhe pedi para deixar a Bíblia aberta, porque eu quero começar a destacar aqui os principais aspectos da pregação de João Batista, que nos servem para ensinar e para nos apontar o caminho para identificar um verdadeiro profeta. Porque a grande verdade é que, trazendo agora para os nossos dias, nós temos ouvido muitas vozes. Hoje, todo mundo está fazendo live. Hoje, todo mundo está na internet pregando. Hoje, todo mundo está abrindo a Bíblia. Todo mundo está querendo interpretar a Bíblia. Todo mundo está querendo ensinar.
Todo mundo está querendo ser ouvido e está desejando influenciar o máximo de pessoas possível. E nesse aspecto, aquilo que nós vivemos hoje não é em nada diferente daquilo que era vivido pelos hebreus na época de João Batista. Nós temos João Batista, o maior de todos os profetas, pregando, mas nós também tínhamos os essênios pregando, os zelotes pregando, os fariseus pregando, os saduceus pregando, os herodianos pregando, os sicários pregando. Nós temos vários pregadores, assim como eles também tinham vários pregadores, com várias interpretações, assim como naquela época eles também já tinham várias interpretações. Por isso que eu lhe peço para deixar sua Bíblia aberta. Porque o nosso desejo não é que você seja conduzido por qualquer tipo de interpretação, mas por aquilo que a Sagrada Escritura nos diz. Então vamos começar a caminhar observando alguns aspectos da pregação de João Batista, para nós entendermos biblicamente quem de fato é profeta de Deus. Quem de fato está anunciando a palavra de Deus assim como ela é. Para que você não corra o risco de escutar alguém simplesmente porque esse alguém tem uma boa oratória, simplesmente porque ele tem argumentos convincentes, simplesmente porque ele é famoso, simplesmente porque tem muitos seguidores. Não. Nós devemos ouvir aquilo que vem da parte de Deus. E por isso, mais uma vez eu reforço, deixe sua Bíblia aberta para você ouvir o que Deus deseja falar com você nesse exato momento. A primeira marca de um verdadeiro profeta, nós encontramos já no versículo 2. O verdadeiro profeta prega arrependimento. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos. Essa é a primeira expressão que aparece no texto, porque toda a pregação de João Batista orbitava em torno dessa expressão, em torno dessa atitude, arrependimento. João Batista não pregava massagem no ego. João Batista não pregava aquilo que o ouvinte queria ouvir, muito pelo contrário. Muitas vezes ele até contrariava seus ouvintes. Então a primeira marca de um verdadeiro profeta é pregar o arrependimento. Ainda no versículo 2, leia comigo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Uma segunda marca do verdadeiro profeta é que ele não centraliza a vida do ouvinte nas coisas dessa vida, nas coisas desse mundo. Ele centraliza a vida do ouvinte no reino dos céus. O reino de Deus está acima de todas as coisas. Essa é a mensagem do verdadeiro profeta. Ora, foi isso mesmo que Jesus Cristo ensinou. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, as coisas que ele cita no texto, serão acrescentadas. Então, o verdadeiro profeta prega arrependimento. Em segundo lugar, ele centraliza sua vida, seu coração no reino de Deus. Ele aponta para Cristo. O verdadeiro profeta não aponta para si mesmo, para si mesmo. Ele aponta para Cristo. A pregação dele é voltada para o Senhor. Cristo é o centro da sua pregação. O Evangelho, a palavra de Deus, é o centro da sua pregação, e não a sua própria vontade. A terceira marca de um verdadeiro profeta, versículo 3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Veja o que João Batista faz. Ele leva os seus ouvintes a que eles relembrassem aquilo que estava escrito no texto do profeta Isaías. Ou seja, o verdadeiro profeta traz o povo para a palavra de Deus. O verdadeiro profeta não envolve as pessoas com filosofia,
com sofismas. O verdadeiro profeta não atrai a atenção do povo para os seus pensamentos pessoais e particulares, que todos nós temos. Mas o verdadeiro profeta atrai a atenção do povo para a Sagrada Escritura. É isso que o verdadeiro profeta faz. Quarta marca do verdadeiro profeta, ainda no versículo 3, citando o profeta Isaías, ele diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ou seja, conserte o seu caminho, endireite a vereda. O verdadeiro profeta chama o povo a uma vida de santidade. O verdadeiro profeta está interessado em agradar a Deus e abençoar o povo. Ele não está interessado em agradar o povo e receber as bênçãos de Deus. Não. O verdadeiro profeta convoca o povo ao arrependimento, é a primeira palavra que aparece no texto. No meio da sua mensagem, ele traz o povo a uma vida de santidade. A próxima marca de um verdadeiro profeta, nós encontramos no versículo 4. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. O verdadeiro profeta é humilde. O verdadeiro profeta não é soberbo. O verdadeiro profeta não está interessado em impressionar as pessoas à sua volta pela casa que possui, pelo carro em que ele anda, pelas roupas que ele veste, pelos títulos que ele carrega. E com isso eu não estou dizendo que é errado estudar, muito pelo contrário, estude. Porém, o verdadeiro profeta traz consigo humildade. É isso que a palavra de Deus nos ensina, que o servo de Deus seja humilde. Essa é uma das marcas que a própria palavra de Deus fala sobre pastores, em 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos continuar lendo o texto comigo. Veja agora a próxima marca de um verdadeiro profeta no versículo 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. O verdadeiro profeta conduz o povo ao arrependimento. Senso de arrependimento, de confissão de pecado, é uma das coisas mais importantes na vida cristã. Afinal de contas, nós somos pecadores. E a palavra de Deus nos diz nas cartas de João que aquele que diz que não peca é mentiroso e está fazendo de Deus um mentiroso também. Outra marca do verdadeiro profeta nós encontramos no versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras. O verdadeiro profeta não tem medo de falar a verdade e ele denuncia o pecado. Se tem uma coisa que o verdadeiro profeta não é politicamente correto. A única pessoa que pode colocar freio na boca de um profeta é Deus ou o próprio profeta. Afinal de contas, o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. O profeta é um servo de Deus, denuncia o pecado, não tem medo de falar a verdade. A próxima marca de um verdadeiro profeta, ainda no versículo 7, quando João Batista continua dizendo assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O verdadeiro profeta fala sobre a ira de Deus. E aqui nós precisamos gastar um tempo, irmãos, porque nos dias de hoje, o que nós mais temos ouvido falar é sobre a graça de Deus. E por quê? Porque muitas pessoas têm usado a graça de Deus como uma desculpa para se esconder atrás do pecado. Algumas pessoas dizem: não, mas Deus é gracioso, Ele perdoa. E o apóstolo Paulo utiliza esse argumento em Romanos, quando diz: porventura, nós pecaremos mais
para que a graça de Deus seja mais abundante? E ele responde com um retumbante não, de forma nenhuma. Então, o verdadeiro profeta denuncia o pecado, o verdadeiro profeta anuncia a ira de Deus. Não apenas a graça, mas a ira. Afinal de contas, todos os atributos de Deus estão ali, presentes no ser de Deus, em perfeito equilíbrio. A mesma quantidade e intensidade de graça que reside em Deus é a mesma quantidade e intensidade de ira e de juízo que existe, que reside no ser de Deus. A próxima marca do verdadeiro profeta se encontra no versículo 8, quando ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O verdadeiro profeta observa e destaca não apenas aquilo que é dito, mas aquilo que é feito. Não apenas o que se fala, mas também o que se vive. Não são apenas palavras, mas ações. O verdadeiro profeta recebe da parte de Deus discernimento para identificar o que é certo e o que é errado com base na Sagrada Escritura, com base na palavra de Deus. Veja que uma das primeiras coisas que o profeta João Batista fez foi trazer o povo para o texto do profeta Isaías, ou seja, trazer o povo para aquilo que está escrito na palavra de Deus. Nós temos uma passagem importante no livro de Atos dos Apóstolos, que é o texto que fala acerca dos bereanos, os irmãos que moravam na cidade de Bereia. E esses irmãos escutavam a pregação do apóstolo Paulo. Veja, o apóstolo Paulo, o maior de todos os apóstolos, o homem que mais treinou pastores, o homem que mais enviou missionários, o homem que mais fundou igrejas, o homem que mais treinou pessoas, o homem responsável por criar o primeiro seminário teológico da história da igreja, lá em Éfeso, passando 3 anos e meio na cidade de Éfeso. O homem que mais escreveu cartas no Novo Testamento. O homem que foi ao céu, ouviu de Deus pessoalmente, vendo Cristo, e voltou e transcreveu a revelação de Deus. Nós encontramos isso em 2 Coríntios, capítulo 12. E quando este homem pregava, ainda assim, sendo este homem, os irmãos de Bereia iam verificar na Sagrada Escritura se tudo aquilo que Paulo estava dizendo estava de acordo com aquilo que está escrito. Então, o verdadeiro profeta traz o povo para a Sagrada Escritura. Ele destaca não apenas aquilo que é dito, mas aquilo que é feito. E tudo aquilo que é dito e tudo aquilo que é feito, as duas coisas têm que estar de acordo com aquilo que está escrito. A próxima marca de um verdadeiro profeta nós encontramos no versículo 9. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão. Veja, João Batista aqui já está quebrando uma prática muito comum entre os fariseus. Porque os fariseus gostavam de se justificar a partir da sua genealogia. Nós somos descendentes de Abraão, nós viemos de Abraão, nós somos de uma linhagem pura, nós temos a fé de Abraão. Né? E João Batista está dizendo, nem venha me dizer isso, porque isso não serve de nada. Deus pode rejeitar vocês e levantar a partir de pedras filhos de Abraão. O que isso nos ensina? Que normalmente fariseus tentam se justificar a partir da sua história de vida, a partir do histórico de sua família. Às vezes eu vejo pessoas dizendo, mas eu sou de uma família que já vem de muitas gerações de crentes. E daí? Filho de peixe é peixinho? Não é pelo fato de ter nascido na igreja que isso quer dizer que você tem a fé bíblica. Não é pelo fato de ter sido criado na igreja que isso significa que você nasceu de novo. Esse é o argumento dos fariseus.
Nós somos filhos de Abraão, nosso pai é Abraão, por isso nós estamos justificados. Não importa nem mesmo se você é filho de pastor. Se existem 200 pastores na sua família. Se você é a terceira, quarta, quinta, 10ª, 20ª geração de pastores, de pastor, não importa. Não importa se você tem por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Algumas pessoas gostam de se justificar pelo fato de fazer parte da igreja A ou da igreja B. Meu querido, igreja não salva. Muito embora algumas igrejas até ajudem na condenação. Mas igreja não salva. O fato de você pertencer a determinada igreja, a determinada denominação, não deve servir como ponto de orgulho na sua vida e nem de justificativa para a sua fé, para a sua salvação. Quem lhe salva é Cristo, quem lhe sustenta é o Espírito Santo, quem lhe guia é a palavra de Deus. Pastores são orientadores, são guias, assim como diz o livro de Hebreus. Nós não somos justificados pelas obras, nós somos justificados por fé, pela fé em Cristo. Mas muitas pessoas insistem em se justificar pelo fato de serem filhos de Abraão. Outra marca apresentada ainda no versículo 10 do verdadeiro profeta. Versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O verdadeiro profeta anuncia a justiça de Deus. Meus irmãos, nesses tópicos introdutórios dessa mensagem, nós podemos entender aqui de forma clara quais são as marcas de um verdadeiro profeta. E talvez você esteja se perguntando, pastor, o que é que isso tem a ver com aquilo que o Senhor falou no início da mensagem, que iria contextualizar com os nossos dias? Meu querido, isso tem tudo a ver. Porque nós estamos vivendo hoje num mundo semelhante aos dias de João Batista. Nós enfrentamos aqui problemas políticos. O Brasil, assim como Israel pagava altos impostos a Roma, o Brasil é um país que possui as maiores taxas tributárias do planeta. Assim como Israel tinha restrição de liberdade, hoje nós estamos vivendo debaixo de restrição de liberdade. Muitos estão acompanhando vídeos publicados na internet quando prefeitos e governadores do nosso país estão usando polícia civil, polícia militar e até mesmo guarda municipal para prender os transeuntes, as pessoas que estão andando ali, caminhando na praia, andando na praça, fazendo uma caminhada num calçadão. Nós estamos tendo que conviver hoje com restrição de liberdade, assim como os hebreus naquela época, que viviam debaixo de constante vigilância, debaixo do exército romano, hoje nós estamos sendo vigiados também. Recentemente, muitos prefeitos, muitos governadores instituíram um acordo que foi autorizado pela justiça. Eu sei que me parece que isso já foi quebrado, mas a tentativa foi feita de localizar cada cidadão a partir do GPS do seu celular. Então, assim como os hebreus naquela época viviam debaixo de constante vigilância, nós estamos sendo vigiados também. Nós pagamos altos impostos, nós estamos tendo restrição de liberdade e nós estamos debaixo de vigilância. Os mesmos problemas políticos daquela época. Da mesma forma, nós enfrentamos também os mesmos problemas religiosos daquela época. Porque assim como religiosamente falando, os hebreus estavam divididos em vários grupos, nós também estamos divididos em vários grupos hoje. Existem diversas expressões de cristianismo. Os protestantes, católicos, testemunhos de Jeová, mórmon, até espírita que se diz cristão. Entre os católicos existe uma divisão enorme. É católico cópita,
é a Igreja Ortodoxa Russa, Ortodoxa Grega, é Católica Apostólica Romana. Existe uma infinidade de igrejas católicas, assim como a Igreja Protestante também está dividida entre uma infinidade de denominações. O contexto religioso é parecido. Porque assim como naquela época eles possuíam vários pregadores com suas várias interpretações, hoje também nós temos vários pregadores com várias interpretações. Então os problemas que nós temos que lidar hoje são semelhantes aos problemas que eles tinham que lidar naquela época. E como é que eles fizeram para lidar com essas questões? É aqui que nós precisamos entender. Para que nós possamos usar as mesmas ferramentas bíblicas para lidar com essas situações que são semelhantes. Em primeiro lugar, o povo procurou os verdadeiros profetas. Por isso eu citei aqui as marcas de um verdadeiro profeta. Porque certamente hoje, você na sua casa está ouvindo programas de rádio, está assistindo programas de TV, está procurando programas na internet e você tem ouvido muitas vozes. É muita gente fazendo live, é muita gente gravando vídeo, é muita gente pregando, é muita gente abrindo a Bíblia, é muita gente trazendo mensagem e cada um que diga uma coisa e as pessoas estão meio que perdidas, sem saber para onde ir, sem saber no que acreditar, sem saber o que fazer. Veja, João Batista estava pregando no Rio Jordão e o texto bíblico nos diz no início, leia junto comigo. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Versículo 5. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. Inclusive fariseus estavam ali também. Então veja aqui essa mistura cultural, essa mistura étnica, essa mistura política, essa mistura religiosa, que é uma coisa parecida com aquela que nós vivemos em nossos dias. Leia comigo o versículo 5. Então, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, veja, nós temos aqui uma mistura étnica, cultural, religiosa, política. Soldados romanos vinham até João. Líderes religiosos vinham até João. O povo comum vinha até João. Pessoas importantes da sociedade vinham até João. E João falava a verdade. Uma coisa que um profeta não pode ser é politicamente correto. Uma coisa que o profeta não pode ser é covarde. Ele não pode se omitir de falar a verdade, mesmo que esta verdade doa. E normalmente dói. Por isso, o contexto é semelhante. E o que é que essas pessoas fizeram? Nós temos aqui a Bíblia nos apresentando características tão peculiares, tão marcantes na vida de João Batista. Isso aqui não foi deixado na Sagrada Escritura apenas para nos mostrar quem era João Batista, mas também para nos ajudar a identificar quem são os homens de Deus que nós devemos ouvir. Meu querido, entenda uma coisa. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Cuidado com aquilo que você ouve. Se você estiver ouvindo hereges, se você estiver ouvindo pessoas que distorcem a palavra de Deus, a sua fé está sendo corrompida. Mas muitas pessoas têm escutado esse tipo de gente e ainda usam o seguinte argumento. É como comer um peixe. A gente come a carne e tira as espinhas. E por que você vai ter que tirar a espinha de peixe se você podia comer o filé? Meu irmão, procure homens de Deus, profetas, homens tementes ao Senhor, homens piedosos, homens que buscam a Sagrada Escritura. São esses homens que terão a porção de Deus
para alimentar você e fortalecer sua alma. Não fique procurando qualquer coisa, bebendo de toda fonte. Hoje existem muitas fontes, assim como nos dias de João Batista também existiam muitas fontes. A mensagem de João Batista é apresentada nesse texto. E na sequência, a partir do versículo 11, João Batista nos diz algo muito importante agora, e essa é a segunda parte da nossa mensagem, quando ele fala sobre esses aspectos, esses dois aspectos da obra de Cristo. Leia juntamente comigo o texto, versículos 11 e 12, que diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Veja só a apresentação da obra de Cristo aqui de uma forma condensada. E eu sei, eu estou ciente das polêmicas e problemáticas contidas nesse texto. E por isso eu peço mais uma vez, deixe sua Bíblia aberta para que você seja convencido pela Sagrada Escritura. Veja o que João Batista diz: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno sequer de levar as sandálias dele. E aqui João Batista nos fala agora sobre dois batismos realizados por Jesus Cristo. O primeiro é o batismo com o Espírito Santo. O segundo é o batismo com fogo. No versículo 10, João Batista já faz a introdução daquilo que seria dito na sequência. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Aqui João Batista já está dizendo que chegará a época, chegará o dia em que o Senhor faria uma separação. Em que o Senhor colocaria o machado não apenas na árvore, mas na raiz, na origem da árvore. E aquela árvore que não tem um bom fruto, lembra do que Jesus Cristo falou? Pelos frutos os conhecereis? Pois é, tem um ditado, tem um exemplo que nós utilizamos que ilustra muito bem essa verdade aqui. Lembre-se, uma árvore não coloca um determinado fruto para se tornar aquele tipo de árvore. Ele coloca aquele fruto porque ele já é aquela árvore. Um pé de laranja não coloca laranja para se transformar num pé de laranja. Ele coloca laranja porque é natural dele, porque ele é um pé de laranja. Então é natural para aquele que é salvo, aquele que é filho de Deus, dar bons frutos. Ele não produz bons frutos para se justificar. Ele produz bons frutos porque ele já foi justificado por Deus. Então aqui no versículo 10, João Batista faz a introdução. Porém, nos versículos 11 e 12, ele diz assim: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E no 12, a sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui são os dois aspectos da obra de Cristo, em que em um momento ele batiza com o Espírito Santo, em outro momento ele batiza com fogo. E o que significa batizar com o Espírito Santo e batizar com fogo? Que isso é apresentado no final do versículo 11. Bom, no versículo 12 ele já explica o que isso significa. Leia de novo comigo. A sua pá ele a tem na mão. E ele fará o que com essa pá? Limpará completamente a sua eira. Em um momento ele recolherá o seu trigo no celeiro.
Em outro momento, ele queimará a palha em fogo inextinguível. Veja, em primeiro lugar, versículo 11, ele fala do batismo com o Espírito Santo e associa o batismo com o Espírito Santo a recolher seu trigo no celeiro. Na sequência, ele fala do batismo com fogo e associa o batismo com fogo a queimar a palha em fogo inextinguível. Nós temos, portanto, dois aspectos da obra de Cristo. A obra de Cristo que salva e a obra de Cristo que condena. Meu querido irmão, o Senhor Jesus Cristo que salva é o mesmo Jesus Cristo que condena. E o que é que nós estamos vendo em nossos dias? Pessoalmente, eu creio piamente que o mundo está experimentando o juízo de Deus. Inclusive a própria igreja, porque a palavra de Deus nos diz em Pedro que Deus julgará o mundo e esse juízo começará pela sua própria casa. O Senhor está usando a pá. Ele está usando essa pá para juntar o trigo no celeiro e depois essa mesma pá ele vai usar para juntar a palha em fogo inextinguível. Eu quero chamar sua atenção para mais um aspecto. Acompanhe junto comigo. No versículo 11, João Batista diz: aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Se João Batista, que era o maior de todos os profetas, se apresenta com tanta humildade diante de Cristo, se João Batista, que era primo de Jesus Cristo, 6 meses mais velho que Jesus Cristo, se apresenta com tanta humildade, o que dirá a nós? O que dirá de nós? Nós deveríamos ter uma humildade muito maior que a de João Batista. Nós deveríamos usar em nossas vidas a teologia de João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Eu contextualizei esse texto, a realidade que nós estamos vivendo hoje. Situações semelhantes, onde nós enfrentamos problemas políticos, problemas religiosos, onde nós enfrentamos problemas diante de tantos pregadores, alguns tantos falsos fariseus, outros tantos verdadeiros profetas de Deus. Mas eu quero fazer uma aplicação desse texto às nossas vidas. Uma aplicação que nos leva a meditar. Uma aplicação que nos leva a refletir sobre realmente quem nós somos e o que nós temos feito. Nós estamos sendo chamados por Deus, nesses dias, ao arrependimento. Meus irmãos, todos sabem, a igreja ao redor do mundo está sem poder realizar seus cultos públicos. Em alguns países onde existe uma perseguição mais acirrada, que são países comunistas, países muçulmanos, em que a igreja é fechada, igrejas são destruídas, pastores são presos, irmãos são aprisionados, pessoas são torturadas e mortas. Nesses países, esse tipo de coisa já é comum. Mas veja, o que nós tínhamos até bem pouco tempo era esse tipo de coisa em alguns pontos específicos. Hoje nós estamos experimentando isso em todo o planeta. É uma perseguição generalizada. Nós sabemos de casos aqui no Brasil, de irmãos do estado de Santa Catarina, que estavam se reunindo dentro de suas casas para cultuar a Deus, e a polícia foi chamada, e esse culto foi acabado, e essas pessoas foram levadas para a delegacia. Muitas pessoas hoje, em São Paulo, Rio de Janeiro, já não podem caminhar nas ruas que são presas. Trabalhadores estão sendo torturados no meio da rua, enforcados, por assim dizer, sufocados. Nós estamos vivendo dias difíceis. E uma das coisas que a igreja tem descoberto
é que a igreja colocou dentro de si muitas coisas que são dispensáveis. Coisas completamente inúteis. Sabe por quê? Porque mesmo sem poder realizar nossos cultos públicos, ainda assim nós estamos cultuando. E sabe o que é que a igreja terminou descobrindo nesses últimos dias? Que nós não precisamos de templos suntuosos. Precisamos sim de um lugar para estarmos juntos, mas não precisamos de templos suntuosos para cultuar a Deus. Nós não precisamos pintar a igreja de preto. Nós não precisamos de bandas todas incrementadas. Nós não precisamos de confissão positiva. Cadê a turma da confissão positiva lá na Itália? Cadê a turma da confissão positiva lá na Espanha? Que vem dos Estados Unidos para aqui, para querer ensinar que palavras têm poder, que nós devemos chamar à existência coisas que vêm do mundo espiritual. Cadê essa turma diante de pessoas que estão sendo acometidas pelas mais variadas pragas? Não só o Covid, mas uma série de outras pragas. Sarampo, ebola, malária, zika, chikungunya, dengue. Cadê a turma da confissão positiva? Cadê aqueles pastores que se declaravam profetas de Deus aqui no Brasil, que falavam com tanta autoridade, dizendo: a minha igreja ninguém fecha a minha igreja, tá? E 2 dias depois fechou. Sabe o que nós temos descoberto nesses últimos dias? Nós não, muitos dentro da igreja têm descoberto nesses últimos dias que muita coisa que foi criada dentro da igreja para preencher espaço, para preencher o vazio do coração humano, para servir simplesmente de diversão e de lazer, é completamente dispensável, é completamente desnecessário. Congressos, alguns tipos de retiros, encontros de jovens, encontros de casais. E nós estamos vivendo sem isso. E a igreja está viva. E a igreja está atuante. E a igreja está operante sem nada disso. E as pessoas estão descobrindo que elas podem ter vida com Deus sem esses shows gospel, sem esses espetáculos da fé, sem essas coisas que não têm nenhuma relação com a Sagrada Escritura, e elas estão descobrindo que elas têm vida com Deus sem precisar dessas coisas. Nós inventamos muita coisa na igreja. E agora, Deus está nos mostrando que a única coisa que nós precisamos é da palavra de Deus. É da boa e velha exposição da Sagrada Escritura. É isso que sustenta. É isso que produz saúde aos nossos ossos. O que nós precisamos é de uma pregação bíblica, é da correta exposição da palavra de Deus. O que nós precisamos é de cursos bíblicos que sejam de fato bíblicos, que ensinem de verdade a palavra de Deus para o povo, para que o povo possa enfrentar dias maus como esses que nós estamos enfrentando. Deus fechou tudo, irmãos. Deus fechou tudo para nos mostrar que a única coisa que nós precisamos é da palavra dele, e que a palavra dele deve estar acima de todas as coisas. Nós precisamos de profetas como João Batista para anunciar a verdade, e não de pregadores infantilizados nos púlpitos que infantilizam o povo, fazendo-os pensar que suas vontades têm que ser cumpridas. Nós não precisamos de pregadores que agradem o povo. Nós precisamos de pregadores como João Batista, que preguem a verdade, que chamem o povo ao arrependimento, que ensinem o povo a confessar seus pecados, que tragam o povo aos pés de Jesus Cristo. Nós precisamos de pregadores de verdade, mas também precisamos de crentes de verdade. Crentes que sejam fiéis a Deus,
que amem a igreja, que estejam dispostos a se sacrificar pelo reino de Deus, que estejam dispostos a amar a Deus acima de todas as coisas. Já basta, já chega de crente cheio de gostinho, crente infantilizado, que são meninos da fé, crentes egoístas que só pensam em si mesmo e esquecem da igreja na primeira oportunidade. Esse momento que nós estamos vivendo tem sido muito especial. Assim como aquele momento que João Batista viveu também foi muito especial, porque aquele momento foi crucial para identificar quem era o povo que seguia e ouvia a pregação de João Batista e quem era o povo que seguia e ouvia a pregação dos fariseus. A pregação de João Batista ensina que o Senhor Jesus Cristo tem uma pá na mão. E com essa pá, ele separa o trigo e a palha. Nós precisamos de crentes de verdade. E esse tempo tem sido muito especial, porque aqueles que são crentes de verdade têm se revelado nesse momento. Nós precisamos de um povo que ore, de um povo que jejue, de um povo que ame a palavra de Deus, que tenha sede pela verdade. E esse tempo tem sido especial, porque tem se revelado quem é esse povo comprometido com a verdade. E quem é o povo que está na igreja apenas para passar férias? A ira de Deus está sendo derramada sobre o mundo. E Cristo tem uma pá na mão. E essa pá será usada para batizar com o Espírito Santo. Para separar o celeiro, do trigo no celeiro. E essa mesma pá será usada para separar a palha em fogo inextinguível. Esse tempo está sendo especial, porque Deus começa a mostrar quem é quem. Deus começa a fazer essa separação. Você que está me ouvindo nesse momento, vá orar. Vá buscar a palavra de Deus, a presença do Senhor. E veja diante de Deus se você é trigo ou se você é palha. Está chegando a hora de Cristo usar a pá para separar os homens dos meninos. O trigo da palha. Está chegando a hora da pá de Jesus Cristo se manifestar. Eu convoco você nesse momento a orar a Deus, a sondar seu coração. Feche seus olhos e ore juntamente comigo. Senhor Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor derrame em nossos corações um desejo, um senso, uma consciência de profundo arrependimento. Que o nosso mais profundo desejo seja te louvar e te agradar, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades. Nós queremos ser fiéis a ti, Senhor. Nós queremos nos devotar completamente à verdade, porque é ela que nos molda, ela que nos muda, ela que nos transforma. É a verdade que nos assegura. A tua palavra é a verdade. Santifica-nos na tua palavra. Seja com o teu povo, Senhor. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que vais fazer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.